Os antigos yogis e monges budistas, por exemplo, sempre enfatizaram a observação. Para observar algo, precisamos dedicar nossa atenção a isso, o que significa que quando damos a atenção certa, somos capazes de manifestar um evento quântico desejado em nossas próprias vidas. Neste vídeo, vou compartilhar como você pode usar sua atenção para criar a realidade que deseja, pois aprender a direcionar sua atenção é a coisa mais poderosa que você pode fazer como co-criador da realidade. Vamos começar agora e entender como nossa atenção realmente dita a versão da realidade que se manifesta. Mas para entender isso, precisamos compreender como a energia flui. Toda vez que você se sente preso na vida, como se estivesse trabalhando em direção a algo que simplesmente não acontece, ou situações semelhantes continuam surgindo, como um passeio de montanha-russa, os mesmos relacionamentos que você atrai, é importante entender onde a energia fica estagnada. Quando a energia não pode fluir, que é o que precisa acontecer com a energia, ela se torna estagnada. E quando se torna estagnada, experimentamos as mesmas circunstâncias. O que direciona o fluxo de energia? A atenção. Onde quer que a atenção vá, a energia flui. Nosso foco e atenção determinam para onde a energia flui. O que a maioria das pessoas não sabe é que a natureza de nossa atenção é composta por dois principais tipos: atenção polar e não polar. A atenção polar tem o poder de atrair e repelir a realidade. Qualquer problema, quando visto de outra perspectiva, se torna uma solução. São dois lados da mesma moeda. E é isso que a atenção polar faz. Ela atrai algo enquanto repele outra coisa. Agora, em adição à atenção polar, há a atenção não polar, que é completamente neutra e tem o poder de dissolver a realidade. Em termos da manifestação de eventos quânticos em nossas vidas, vejamos o que isso pode significar. Imagine que temos dois tipos de atenção polar: atenção positiva e atenção negativa. Quando pensamos positivamente sobre algo, a vida não se importa com a verdadeira natureza de nossa atenção. Ela se importa com o conteúdo, como expliquei em um vídeo anterior. Se odiamos algo, atrairemos mais eventos relacionados a isso. Da mesma forma que se amamos algo, atrairemos mais do que amamos. Este é o cerne da questão. Para a maioria das pessoas, fomos condicionados ao longo de nossas vidas a operar no modo de medo e sobrevivência, porque isso se tornou nossa biologia. Fomos condicionados a sobreviver em primeiro lugar, e o mais importante, a maneira mais poderosa de sobreviver, é eliminando e evitando qualquer ameaça à nossa sobrevivência. Então, continuamos a experimentar mais do que nos preocupa. Pense no que você vê nas notícias e nas redes sociais, e por que há mais propagação do medo do que qualquer outra coisa. É assim que outras influências podem nos manipular. Existem muitas pessoas orgulhosas dispostas a ir à guerra para proteger algo que amam e de que se orgulham. E embora isso seja admirável, muitas vezes as torna cegas para o que está realmente acontecendo, porque é muito fácil fazer alguém agir de acordo com seus desejos quando está com raiva, da mesma forma que é fácil fazer alguém agir de maneira específica quando está com medo. Portanto, medo, raiva e orgulho são estados que mantêm a sociedade aprisionada, mantendo nossa atenção focada no que nos faz agir de maneiras que nem sempre desejamos. Para a maioria das pessoas, elas continuam a experimentar os mesmos tipos de relacionamentos repetidamente, porque estão presas a traumas passados. Sua atenção está mais focada em evitar o tipo de relacionamento que tiveram antes, o que é o motivo de continuarem a atrair o mesmo tipo de relacionamento e parceiro. A maioria das pessoas é traumatizada por algum evento e teme que não o tenha processado corretamente. É aí que a atenção neutra ou não polar entra em jogo. Mas falaremos mais sobre isso em breve. Por enquanto, precisamos entender que existem dois tipos diferentes de atenção: positiva e negativa. A vida só se preocupa com o conteúdo de nossa atenção, com o que estamos prestando mais atenção. Se estamos vivendo em uma realidade onde esta é a nossa situação atual, e estamos enfrentando uma encruzilhada em nosso caminho de vida, digamos que seja um desafio no trabalho relacionado a um colega de trabalho ou funcionário, ou qualquer outro problema. Se escolhermos percebê-lo de forma positiva e o conteúdo de nossa atenção positiva for, por exemplo, que de alguma forma essa situação nos oferece uma oportunidade de crescimento, que podemos superar esse desafio e sair mais fortes como resultado, nesse caso estamos atraindo a energia e a realidade que refletem nossa atitude positiva.
No entanto, se optarmos por olhar para a mesma situação de forma negativa, e o conteúdo de nossa atenção negativa for: isso é terrível, não posso acreditar que isso está acontecendo, será um desastre e não há saída. Então estaremos atraindo a energia que reflete essa mentalidade negativa. É importante entender que a vida não se importa se nossa atenção é positiva ou negativa, ela responde ao conteúdo de nossa atenção. Em outras palavras, se pensarmos que de alguma forma isso nos ajudará a crescer, a linha de vida se deslocará para uma direção mais positiva. Mais daquilo que sentimos positivamente se manifestará. Por outro lado, se sentirmos negativamente sobre algo e acharmos que é ruim, então algo ruim acontecerá. Observe o que está acontecendo aqui. Quando nos sentimos positivamente, nossa mente percebe o conteúdo como positivo. Quando nos sentimos negativamente, nossa mente percebe o conteúdo como negativo. Como você sabe que uma situação é ruim? Você está apenas assumindo isso porque se tornou uma preocupação. O medo o leva a ficar mais assustado. Quando sentimos algo, tentamos justificar a presença desse sentimento pensando em outras coisas que poderiam potencialmente fortalecê-lo. Por que fazemos isso? Somos seres que sentem. E quando sentimos algo, nos sentimos vivos, então sobrevivemos. Essa é nossa condição biológica. Quando estamos com medo, começamos a listar todas as coisas que podem potencialmente dar errado. E é aí que entramos em uma espiral. Agora, a atenção negativa começa a influenciar o conteúdo de nossa atenção. O problema fundamental aqui é que deve haver uma correspondência entre o coração e a mente. Quando você sente algo negativo em seu coração, a mente começa imediatamente a gerar pensamentos negativos, que por sua vez, fazem com que esses pensamentos se manifestem. Isso o move para uma linha de vida correspondente, onde mais coisas negativas acontecem. No entanto, o aspecto crucial aqui é a atenção não polar ou neutra. Quando percebemos algo que aconteceu conosco com atenção não polar ou neutra, ela simplesmente entra em nossas vidas e passa. Não tem poder sobre nós. Por exemplo, em uma situação desagradável, você pode simplesmente olhar para ela e aceitá-la. Não há positividade nem negatividade em relação a ela. Você continuaria no mesmo caminho de vida que antes. Nada realmente mudaria. A situação apenas se dissolveria. A maioria das pessoas resiste a seus traumas passados e medos, dando-lhes atenção negativa. Pense em como isso acontece. Toda vez que algo desagradável acontece no passado, tentamos fugir dele porque os sentimentos são intensos e não sabemos como lidar com eles. Quando fugimos, na verdade, estamos resistindo. E o que acontece quando você resiste a algo? Isso persiste. Você está dando força a isso, e ele exerce uma força contrária sobre você. Passamos toda a nossa vida resistindo a todas as coisas desagradáveis que aconteceram no passado e que não gostamos. E vivemos a partir desse lugar de trauma. Como resultado, situações que confirmam esse trauma continuam acontecendo. Lembre-se de que toda moeda tem dois lados. A escolha de como perceber algo é 100% sua. Agora que você entende isso, vamos falar sobre como usá-lo para criar realidade efetivamente. A primeira coisa que precisamos fazer é combinar atenção polar e não polar. Isso é fundamental, então preste muita atenção. Existem 3 etapas principais para usá-lo, e se você seguir todas elas, toda a energia que você dedica à atenção negativa se dissipará, deixando mais energia para alimentar a versão positiva da realidade que você deseja criar. Vamos falar sobre como isso funciona. A primeira etapa é a aceitação. Quando estamos em uma situação que parece um abismo, como se estivéssemos no fundo do poço, precisamos aceitar que isso aconteceu. Quando aceitamos algo, não podemos estar em resistência. A aceitação é o antídoto para a resistência. Por favor, tente entender isso. Não estamos acumulando energia. A única energia usada é para redirecionar o caminho, para nos afastarmos do caminho. Seus objetivos realmente querem se manifestar. Você está apenas no caminho. Precisa apenas sair do caminho para que eles venham à existência. Começamos com a aceitação total da situação atual. Quaisquer problemas em sua vida agora, no que você se sente preso, ou seja, qual for o seu pior pesadelo, imagine que isso tenha acontecido. Você está totalmente a bordo com que isso aconteça e vê como a vida continua, apesar de isso ter acontecido. Você não está mais preocupado com seu pior pesadelo, não está mais assombrado por ele. Isso é absolutamente fundamental.
porque a maioria das pessoas pensa: se eu aceitar o pior cenário, não o atrairei para minha vida? Não, você não o atrairá. Pelo contrário, se você o aceitar, não estará mais alimentando-o com a energia de sua resistência. Se você continuar resistindo, continuará alimentando-o, tornando mais provável que aconteça. Mas se você apenas o aceitar e sair do caminho, é aí que a atenção neutra entra em jogo. A aceitação é a atenção neutra. Para fazer uma mudança em qualquer área de nossas vidas, precisamos começar com a aceitação total e integral deste exato momento. Não podemos mudar o momento presente, não importa o quanto tentemos, porque o presente está em constante mudança. Quando tentamos agarrá-lo, ele já se tornou passado. Não podemos mudar o momento presente. O que está ao nosso alcance é escolher o que desejamos no próximo momento. Tendemos a enganar a nós mesmos, acreditando que se algo acontece, falhamos. Nos apegamos, nos identificamos com as coisas, imaginamos o pior cenário e o aceitamos completamente. Dessa forma, reduzimos toda a importância. A segunda etapa é perceber como esse revés ou evento desfavorável pode ser potencialmente uma bênção disfarçada. Qualquer evento que ocorre é um evento neutro. Nós o tornamos positivo, negativo ou neutro de acordo com a natureza de nossa atenção. Em vez de encará-lo como algo ruim, podemos vê-lo como algo que poderia ser uma bênção, como algo que poderia ser bom em nossas vidas. O que quero dizer com bênção disfarçada é que às vezes algo acontece para nos proteger. Talvez haja algo ruim naquela situação que Deus ou o universo está nos impedindo de experimentar. Talvez haja uma razão para que tenha acontecido. Já considerou que, como qualquer evento em sua vida, talvez isso esteja acontecendo por algum motivo? Se você não tivesse perdido aquele ônibus, ele poderia ter sofrido um acidente ou algo ruim poderia ter acontecido. E o universo está tentando protegê-lo. Como você sabe, talvez isso esteja acontecendo por uma razão. Isso é mais fácil de fazer quando você já atingiu um estado de aceitação. Se você está em um estado em que a ferida ainda está fresca e algo ruim aconteceu, não espere de si mesmo que procure bênçãos disfarçadas. Apenas alcance um ponto de aceitação e compreenda que realmente aconteceu. Quando você alcançar um estado mais neutro, poderá começar a pensar em como isso poderia ser potencialmente positivo. A terceira etapa é redirecionar continuamente nossa atenção para o que é desejado. Se estou em um estado de total aceitação e equanimidade, minha atenção estará livre para escolher completamente o que é desejado. Quando você se torna realmente bom nisso, se torna imparável, nada pode impedi-lo. Esse processo determina qual caminho de vida você seguirá, qual evento quântico se manifestará, que evento quântico você experimentará em sua vida, e tudo tem a ver com sua atenção. Há uma boa razão pela qual muitas culturas e religiões antigas falam sobre atenção, sobre prestar atenção em algo, sobre observar algo, estar em um modo de observação. Aqui estamos combinando ambos. Usamos a atenção não polar e depois entramos na aceitação, que é neutra, não é boa nem ruim. Apenas aceitamos que aconteceu. Em seguida, começamos a pensar nas bênçãos em potencial e finalmente chegamos ao modo positivo. Quando estamos em um estado de total equanimidade, este processo é uma das ferramentas mais poderosas que podemos usar para criar a realidade que desejamos. Como co-criadores de nossa própria realidade, temos a capacidade de escolher nosso caminho, moldar nossas experiências e definir nossos destinos. A verdadeira transformação começa quando escolhemos direcionar nossa atenção para o que realmente importa em nossas vidas, avançando com confiança e propósito, pois você é o arquiteto de seu próprio destino. Obrigado por embarcar nesta jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido você a curtir e se inscrever em nosso canal. Compartilhar este vídeo com outras pessoas para que possam se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigado novamente por assistir e se juntar a mim. Cuide-se e até breve.